Meu nome é Fred e se você entrou nesse vídeo, provavelmente você tem um grande interesse em ir para Foz do Iguaçu, Paraguai ou até mesmo na Argentina. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu, vou passar para vocês a realidade de tudo, como que funciona lá, como que é a questão da travessia na ponte pro Paraguai, caso você queira comprar alguma coisa. Bom, a primeira coisa que você precisa, com certeza, é a documentação. Você pode utilizar um RG que não esteja vencido para fazer toda a parte de travessia entre Paraguai e Argentina. Nessas fronteiras ali você consegue utilizar seu RG sem problemas. Então, quanto a isso, a documentação, ela é necessária apenas o RG. Pode ser também o passaporte, mas a CNH não é válida ali nas fronteiras, não tem como você utilizar. Eu fui com o meu filho, né, que tem ali um pouco mais de um ano, ele já precisa ter o RG dele também. Até mesmo para dormir no hotel, eles vão pedir um documento da criança. Ali é muito complicado isso, tem que ter um controle um pouco mais rígido para evitar qualquer problema. Aí lá em Foz tem um lugar que chama Vila Nóbrega, que é de uma empresa chamada Rede Vila. Vou deixar os contatos para vocês aqui. Caso precisar, é só mandar um WhatsApp no número que você vai conseguir reservar o quarto lá. Tem o estacionamento também já lá dentro, mas o estacionamento não comporta se tiver todo mundo lá de carro. É um estacionamento com mais ou menos ali 6, 7, 8 vagas, não tem muita coisa. O pessoal deixou o carro lá fora, inclusive meu carro estava lá fora esse dia durante a noite e foi roubado um carro lá. Porque ali, cidade de fronteira, o pessoal rouba o carro, atravessa a fronteira e já era, né? A polícia daqui nem pode fazer nada. Esse hotel ele é bem próximo dos pontos turísticos, da avenida que dá acesso às cataratas, a toda a área ali de turismo tem acesso ali próximo a esse hotel. Aí peguei, fui de chinelão, bermuda, catei uma mochila, falei, vambora. Atravessei a ponte, fui direto na Casa Nicei. A Casa Nicei é bem tranquilo, você vai subindo a rua principal ali, sobe ali uns 3, 4 quarteirões, vira à esquerda, você já está na Nicei. Então fui lá na Nicei, peguei a GoPro, eles emitem a nota fiscal que chega no seu e-mail em PDF, como se fosse uma nota brasileira mesmo. Isso é muito bom porque tem garantia também lá na Nicei de 3 meses e se por um acaso você precisar acionar a garantia da GoPro, você até consegue às vezes uma garantia aí usando a nota fiscal que eles te enviam lá. E dentro do Paraguai é aquela situação, cara, você vai escutar gente te chamando o tempo todo. Gente assobiando, gente chamando assim. E eu sei que a gente está acostumado na nossa cidade, tudo, muitas vezes responder. E lá, cara, os famosos piranhas, você não pode, nem que o cara estiver te gritando, você não pode ficar olhando e dando corda, porque senão ele vai te parar, ele vai ser invasivo, ele vai querer te levar nos lugares. Então, assim, você entra sem falar com ninguém e sai sem falar com ninguém. Parem, há 4 golpistas já esperando. O de vermelho já aborda o David, os outros 3 vão aguardar a próxima vítima. O David já foi pego como vítima e o rapaz vai tentando levar ele para a ratoeira. Eu fingo estar olhando para dentro do rio, filmando escondido com a câmera na mão bem baixo, até que passa um casal que ficou melhor para me esconder. Outro rapaz aqui entregando panfleto, quem cair na lábia também vai para a ratoeira. É muito difícil você ser parado ali na saída do Paraguai. O maior problema vem quando você está vindo embora do Paraguai para São Paulo, onde você vai ter os postos da Polícia Federal e tudo. Porque ali na ponte, cara, é tanta gente, é tanto carro, que, é uma pessoa no meio de um formigueiro gigante. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, tá? Dificilmente eles vão te parar, só se você estiver carregando muita coisa grande. O terceiro dia, que é na quinta-feira, a gente tinha se programado para fazer o passeio das cataratas logo pela manhã, porque o sol é um pouco mais fraco. Chegando lá, você vai ter um estacionamento muito amplo, você vai ter onde deixar seu carro ali tranquilo, com segurança, tem segurança armado lá para todo lado. Quanto a isso, não tem problema, mas tem um preço. É R$55 para você estacionar seu carro lá nas cataratas. Deixando o carro lá, você já vai para a recepção, tem bastante gente para te orientar, quanto a isso tranquilo. O passeio fica ali na casa dos R$100 e você tem também a opção de pagar meia, caso você tenha carteirinha de estudante. Se você tiver um comprovante de endereço que você mora ali próximo
se que você mora em Foz, nessas cidades próximas ali, o valor é 20, 30 reais para você fazer esse passeio. Então, se você conhecer alguém, você pode pegar esse comprovante de endereço e pagar bem mais barato também. Só não tem bebedouro. Bebedouro não tem. Se você quiser água, você tem que comprar ou levar a sua na mochila. Lá nas cataratas é aquele caos, né? É gente que não tem mais onde enfiar. Então, se você acha que vai chegar lá, vai fazer aquelas fotos lindas, assim, pique blogueira, cara, é muito difícil, porque você vai ter centenas de pessoas em todos os lugares. A água não estava muito alta, o volume não estava muito grande, mas é impressionante, assim, o volume da água, né? Aquela força da natureza. Cara, é algo assim que não tem como explicar, é muito diferente. Você praticamente, quando entra naquela passarela, você está no meio de algo da natureza, algo grande, sabe? Você se sente parte de algo muito grande e isso é muito bacana. Só que, infelizmente, a passarela é bem pequenininha e é lotado de gente, cara, lotado. Aquela muvuca, assim, que se você quiser tirar uma foto beirando ali a cerca, você tem que esperar o pessoal sair, sabe? O único local para você sair de dentro do parque ali é através de uma loja de presente. Aí nessa loja você vai ter camiseta, bonequinho, um bichinho de pelúcia assim minúsculo, coisa de 90 reais. Beleza, validei meu ticket ali e fomos embora. Aí a gente descansou tudo, depois a gente foi pro Paraguai de carro mesmo. Muitas pessoas falam que, porque ir de carro para lá, tudo. Cara, eu não vejo problemas assim, desde que você vá tranquilo. A gente parou no shopping, então nós fomos ali no Shopping Paris, mais conhecido também como Shopping China, que na verdade o Shopping Paris é um shopping, e dentro do Shopping Paris tem uma loja enorme, que é um andar só da loja, chamado Shopping China, tá? E aí eu falei, bom, onde dá para ir com ele, ir com a esposa, assim, né, ir em família, em que você pode parar o carro sem problema, sem ter que ficar passando no meio daquela bagunça toda, é ali, bem próximo à ponte, você não precisa andar muito lá dentro, só que o Anthony já estava bem cansado, né? Ele queria vir embora, dormir, descansar, então não deu pra gente ficar muito lá, tanto na ida quanto na volta, zero fiscalização, passamos diretão ali, inclusive na hora que a gente voltou, já era próximo às 4 horas da tarde também, que é o horário que o pessoal do Paraguai volta para o Brasil, o pessoal que trabalha lá. Tinha bastante gente, estava bem lotada a ponte, mas não estava travado o trânsito, deu para atravessar tranquilo e não fomos parados nem na polícia, nem na Receita, nada do tipo. Passamos diretão, sempre que passar lá, você não pode ficar filmando nem na parte do Paraguai, nem na parte do Brasil. Se eles verem você filmando com um celularzão assim, eles vão te parar, porque eles não gostam que filmem os agentes ali. Fechou. Próximo dia, sexta-feira, nós fomos almoçar no Shopping Catuí Palladium, se não estou enganado. Aí a gente almoçou lá, deu uma volta e voltamos para o apartamento para poder descansar, que à tarde eu queria ir lá novamente no Paraguai, fazer uma tour realmente completa lá dentro. Aí dei uma descansada, peguei minhas coisas, voltei para o Paraguai de novo. Isso era sexta-feira, no sábado é feriado no Paraguai, seria, né, o feriado no Paraguai lá. Atravessei a ponte ali rapidinho, coisa de 15 minutinhos, já consegui atravessar. Entrei no Shopping Paris, estacionei o carro, catei a minha bolsa, as coisas e fui lá para Nicei, para Cell Shop, que é ali do outro lado da avenida. Aí fui na Nicei, andei lá, fui na Cell Shop, dei uma passada ali no Atacado Games, naqueles shoppings que tem ali no centro. Aí coloquei as coisas no carro, coloquei ali atrás do banco do passageiro, dentro da bolsa, as coisas guardadinhas ali, para não ficar em cima também à vista. Aí abri os vidros do carro e fui fazer a travessia, só que teve um porém, cara. Como era feriado, tava 1 milhão de pessoas saindo de dentro do Paraguai para ir para Foz do Iguaçu, para ir para o Brasil. Meu amigo, eu fiquei 2 horas e meia para conseguir andar acho que 2 quilômetros. E aí demorou, mas atravessei. Então tinha tanta gente que inclusive na hora que foi passar ali na Receita Federal tinha uma picape estrada que na hora que o cara foi atravessar, o agente lá da Receita mandou ele parar, abriu a tampa traseira ali para olhar para ver o que ele tinha, fechou de novo, mandou embora. Eu tava atrás dele. Aí ele olhou pra minha cara assim e virou. Eu atravessei a ponte lá, ida e volta, umas 3, 4 vezes. E, cara, não me pararam nem de a pé, nem de carro. Fui um monte de vezes, fui e voltei de carro. Cara, não tem problemas assim, porque é tanta gente que a chance de você ser parado é muito pequena. Menor ainda se você tiver de carro. Se você tiver de a pé carregando um trambolho, né, tipo uma JBL desse tamanho assim, eles vão te parar, provavelmente. Agora de carro, cara, se
tiver ali você ou sua família, todo mundo com o vidro aberto, tal, passando na boa, eles nem vão ligar, cara, nem vão ligar. Quanto a isso, né, vai embora. Declarar, não declarei nada. Tudo que eu comprei, passei diretão mesmo, não fiz declaração de nada. Consegui fazer a travessia, cheguei em casa para descansar realmente e dormir, porque outro dia teria mais passeios ainda. Voltei do Paraguai, descansei um pouco. À noite nós iríamos ver os Movie Cars, que tem também lá o Show das Águas. O Movie Cars, ele é no Wonders Park, parquezão lá. É um parque que tem uma estrutura com vários carros que fizeram sucesso no cinema. Aí lá dentro eles montam os cenários com esses carros. Muitos carros autênticos que funcionam, alguns outros apenas de cenário, que eles não andam, mas tem bastante. Inclusive a moça falou que o do Supernatural é um dos carros que foram utilizados na gravação do seriado mesmo. Tinha até lá alguns outros carros com placa preta, que você vê que é de colecionador. Isso é muito legal, cara. Tinha vários cenários, vou colocar algumas fotos para vocês aí. O valor desse passeio também na casa ali dos R$120, R$100 por pessoa, com a possibilidade também de meia entrada, morador, etc, tá? É bem bacana porque depois desse passeio lá desses carros, principalmente para quem gosta de filme, tem as histórias nas plaquinhas, sabe? É bem legal. Depois desse passeio, às 8h30 tem o Show das Águas, onde é uma fonte que tem lá um retroprojetor nela que vai fazer vários desenhos, cores. É uma experiência bem bacana, bem diferente, algo que eu nunca tinha visto, né? Essa reprodução de luzes assim com uma iluminação direto na fonte, fazendo aquele reflexo na água, cara, então é bem bonito, é algo bem diferente. Eu acho que vale a pena, são passeios na maioria deles, todos curtos, tá? Menos de 1 hora ou no máximo 1 hora, que tem ali o seu custo de mais ou menos R$100, mas são coisas que você não vai ver na sua região. Isso é bem insignificante assim. Por isso que é legal você ir preparado com uma grana a mais para poder fazer esses passeios que você vai fazer uma vez na vida. Se algum dia você voltar lá, você não vai fazer esse mesmo passeio, você vai optar por outros. O Antônio adorou assim, vixe, brincou um monte lá. Fizemos esses passeios e depois voltamos embora para depois fazer no sábado Itaipu. Aí no sábado eu queria fazer o passeio de Itaipu, que eu acho muito massa essas estruturas gigantescas assim da engenharia, e lá não pode ir criança. Fiz ele 1h da tarde. Itaipu, você vai ter que também pagar o estacionamento, R$26, e mais o passeio. Tem o passeio que é só externo, que acho que é uns 65, 70, 80, alguma coisa assim, e tem o que vai lá dentro também, que é 165. Também tem a opção de estudante, de morador, tudo isso tem diferença de preço. Preço ali para fazer em uma pessoa, quase R$200. Tem que ir de sapato fechado, pode ir de bermuda. Passeio, é um passeio que você faz externo, dando toda a volta ali na represa, toda a volta ali na barreira, você passa por cima, passa por baixo, você faz todo o caminho, e daí no passeio interno você entra dentro da barreira lá mesmo, e eles vão te mostrar algumas coisas, onde tá as máquinas, como elas funcionam, o centro de controle. Você vai ter também ali um passeio num nível um pouco mais baixo, onde você vai ver o pistão girando ali que faz a energia, mas é bem superficial, não é nada que você vai realmente ir até lá embaixo para ver como o negócio realmente funciona. Você vai ter uma boa ideia, mas não é um passeio muito aprofundado. Itaipu, ela é binacional, ela tem a gestão do Brasil e do Paraguai. Lá dentro tem um presidente paraguaio, um presidente brasileiro, metade dos funcionários é paraguaio, metade brasileiro, então ela é bem dividida assim. Mas em resumo, cara, eu gostei bastante do passeio. A barreira em si é algo muito grande, muito impressionante por fazer como que aquilo funciona, né, cara? É algo assim inimaginável, como que chegaram à conclusão para se construir tudo aquilo e gerar energia. A quantidade de água que aquilo segura, cara, é assim inacreditável. São quilômetros e quilômetros que você, de cima da barreira ali, você não consegue ver o final de tanta água que se formou ali, aquele lago. É um lago, só que é um lago de sei lá quantos quilômetros. O rapaz até falou lá, se eu não me engano, acho que é 16 quilômetros, 15 quilômetros, que formou de alagamento ali para se construir a barreira. Por fim, é um passeio curto até, mas muito bacana. Você também vai ter as lojinhas de presente. Fiz lá toda a tour da Itaipu,
Aí cheguei de Itaipu, descansei tudo, porque depois nós iríamos no Dreamlands no final da tarde. Dreamlands é onde tem Museu de Cera, Motoshow, Ecopark, Ice Bar, tem um monte de coisa lá dentro. Então assim, eles vendem um pacote com tudo, que é 220, 240, onde você pode ir em todas as atrações, e a individual, que é ali 90, 100 reais. A gente queria levar o Anthony só mesmo nos dinossauros, porque as outras atrações são mais para adultos. Tem um Motoshow, que é onde tem tipo um Movie Cars lá, só que é de motos, em que você vai ter várias motos de filme também, várias coisas desse tipo. E no dia que a gente estava lá, ia ter até show de rock lá dentro desse cenário aí. Para o pessoal que comprasse o ingresso, poderia participar do show de rock lá. Aí ia ter bebida, ia ter um monte de coisa, como se fosse um bar mesmo, assim, um motobar ali. Cara, bem bacana. O Museu de Cera também, que tem lá várias figuras importantes. Essas coisas não me interessam muito, a gente que tava com criança. Criança gosta do quê? Gosta de dinossauro, cara. Gosta de brincar, né? Correr. Então a gente foi na atração mesmo ali dos dinossauros, que é um passeio de mais ou menos 30, 40 minutos. Você faz todo o trajeto lá dentro. É um caminho assim, como se fosse dentro de um bosque, com vários dinossauros nas laterais. Criancinha, cara, vê aquele negócio, tem uns bem grandes assim. Cara, vê aquele negócio enorme, aquele dinossauro assim, ele se divertiu muito, gostou muito. Tem até um parquinho lá dentro para criança. Então é muito bacaninha. Se você tiver filho pequeno, compensa fazer o dos dinossauros apenas, porque os outros são mais para adultos. E aí, depois desse passeio, foi o nosso último passeio lá, final de sábado ali. Fizemos depois uma janta lá no apartamento mesmo, bem tranquilo. E domingão partimos embora. O que eu tenho para falar é que é uma experiência única. As coisas lá são muito diferentes. A cidade de Foz, assim, eu gostei muito. É muito bem estruturada para recepcionar essa quantidade de pessoas. Lá em Foz, eu diria que você tem boas opções de hotéis baratos. Vou deixar a recomendação aí embaixo. O que gasta mesmo realmente as atrações. Qualquer atração que você for, qualquer ponto turístico é 100 pau. Bom, a gente não chegou aí no Marco das Fronteiras, porque é um local um pouco mais distante, que não é tão fácil acesso a banheiro, essas coisas. Com criança pequena é difícil. Você precisa ter ali um local para trocar fralda, para dar uma comida, para sair do sol. Então são locais assim, não é apropriado para criança pequena. Se você for em 2 adultos, você vai conseguir fazer todos esses outros passeios mais longos tranquilamente, ir para o Paraguai, conhecer shopping no Paraguai, loja do Paraguai, andar em camelô, ir para Argentina comer picanha. Cara, tem muita coisa para fazer lá. E deu tudo certo. Foi uma viagem muito boa, assim, muito gostoso. A gente registrou bastante coisa. Durante esse trajeto de volta de Foz para aqui dentro de São Paulo, tem bastante posto da Polícia Federal, mas não tive problema algum. Nenhum parou nós, assim, tinha um carro em cada posto policial ali, que até aparece na Operação Fronteira lá, né? A base de Céu Azul, base de Maringá, base de não sei da onde. Cara, os caras estavam tudo de folga, né? Domingão ali à tarde. Já durante a semana, na hora que a gente foi, tinha bastante fiscalização do pessoal que estava saindo do Paraguai, de Foz e indo para São Paulo. Agora, de domingo ali, não tinha nada, estava tudo quieto. Então, se eu quisesse passar com 39 MacBook, ninguém nem viu. Durante a viagem toda, não fui parado nem no Paraguai, nem na Receita, nem na Polícia Federal, nem na Polícia Militar, nem na rodoviária, nada. Bem tranquilo. Aonde eu passava, abria os vidros e vambora, tocando o barco. Bom, por agora é isso. Se eu não falei alguma coisa e você ficou com dúvida no vídeo, pode comentar aí embaixo que eu respondo todos os dias. Fechou? Por agora eu agradeço, é nóis e até a próxima.